Olá, minha gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal e como vocês podem ver pelo título, eu vim contar o testemunho de Nicolas, né, e um pouco da história dele. Bom, Nicolas foi um filho muito desejado, tá? Tanto por mim como pelo pai dele. Nós queríamos muito engravidar. Eu nunca me dei com remédio de evitar. Remédio, injeção, são coisas que me causam mal, né? Alguns comprimidos chegam a me dar hemorragia. E aí a gente tentou no começo, teve todas as tentativas de medicação assim, e vimos que não dava certo, e aí eu parei de tomar o remédio. Com quase 2 anos de casada, eu engravidei de Nicolas, descobri a gestação no dia 30 de setembro, e no dia que eu descobri, aliás, poucos dias antes, eu tinha tido um sonho com o nome dele, né? E depois eu descobri a gestação. No começo, a gestação foi bem tranquila. Eu não tive enjoo, não tive dores, nada, a não ser uma dor de cabeça que eu tinha frequente. Mas até então era uma gestação bem tranquila. Quando foi um dia que eu fui fazer um pré-natal, e o pessoal comentava que a minha barriga era grande para a idade gestacional, né? Para eu estar com pouco tempo. E aí eu comentei isso com a enfermeira que estava fazendo pré-natal aqui no posto, e ela também achava. E por eu ser magra, né? E aí a gente foi, fez o. Ou ela foi e decidiu fazer a medição e colocou o aparelhinho. Nisso, ela disse que estava batendo 2 corações. E aí eu já fiquei preocupada, né? Gêmeos. E eu fiquei muito preocupada. E até então, desde o início, eu sempre soube que seria um menino. Meu sonho era ser mãe de menina, né? Mas devido ao sonho, assim que eu descobri a minha gestação, eu tinha certeza que ia ser um menino. E aí eu fui e fiz ultrassons, só era um. Tava tudo ok. A ultrassom foi com 10 semanas. Com 16 semanas, no dia 21 de dezembro de 2016, eu fiz para saber o sexo. E a médica confirmou que era um menininho. E tava tudo ok. Quando foi no começo de janeiro, eu comecei a sentir algumas dores, né? Aí, por volta das 21 semanas, eu comecei a entrar em trabalho de parto, né? Ter contrações, tive um pouco de sangramento, e aí a gente fez a morfológica. Quando a gente fez a morfológica, a médica foi, mostrou as coisinhas tudo direitinho, que ele tava ganhando peso bem, tava crescendo bem, tava tudo ok. Quando finalizou a morfológica, ela falou assim: mãe, eu preciso conversar com vocês, porque assim, eu fiz a medição várias vezes e para confirmar, e todas deram alterações. Se eu não me engano, é porque eu não vou lembrar o nome, mas Nicolas tinha microcefalia, micro não, gente, desculpa, hidrocefalia. Ele tinha o líquido na cabeça. E se eu não me engano, era 90 ou era 99, uma coisa assim, o normal. O dele deu o dobro do normal. E ela mediu várias vezes e sempre dava aquele valor. E aí ela falou que Nicolas tinha a hidrocefalia. Mas que eu não me preocupasse, porque a gente, quando ele nascesse, fazia cirurgia, retirava, drenava o líquido e colocava a válvula. Bom, e eu continuei sentindo dores. Aí aí eu já estava no particular, né, fazendo um pré-natal pelo particular. Aí a minha médica foi e me pediu repouso absoluto e passou 3 medicações para mim tomar, que foi Ultragestan, Dactil-B, e quando eu tivesse com as contrações, as cólicas, eu tomasse como é o nome? Buscodur. E assim foi. Aí eu fui e com 28 semanas
eu fiz outra ultrassom. Eu repeti a ultrassom a cada 4 semanas. E aí, com 28 semanas, além desse tipo de problema, a gente foi fazer uma ultrassom com Doppler em outra clínica, porque eu fiquei pensando de ser a máquina que tinha dado problema. E a gente foi fazer ultrassom em outra clínica com Doppler. E aí, chegando lá, a médica nos informou que Nicolas não tinha formado um rins, que era do lado direito, e o lado esquerdo, que tinha se formado, o rins tinha crescido demais e estava com dilatação e tinha policístico, né? Era um rins policístico. Ou seja, né, aquele rins teria que ser retirado, porque pela foto que ele me mostrou, eram vários cistos. E aí eu fui para minha médica, ela falou que eu tinha que fazer a cirurgia, meu parto teria que ser numa capital, por conta das intercorrências com Nicolas, que Nicolas, quando nascesse, ele não poderia ficar comigo, ele iria passar por várias cirurgias, que Nicolas não iria fazer xixi, e a cabeça teria que ser colocada a válvula, né, drenar e botar a válvula, e provavelmente os rins ele teria que fazer o transplante, né, retirar os rins e fazer um transplante, e com certeza entrar na hemodiálise, né, até fazer o transplante dos rins, que seria em Maceió. Na época meu esposo estava desempregado e a gente, assim, não ficamos tão aflitos, porque no nosso coração Deus sempre colocou a certeza que ele não ia nascer com isso, que ele iria curar, né? Que ali era uma prova que a gente estava passando, mas que Nicolas ia ser milagre, ia ser curado, né? Até porque a gente teve revelações, né? A questão do nome de Nicolas foi revelação, a madrinha dele também, eu lembro que ela uma vez falou assim que ela estava orando e sentiu e Deus mandou me dizer que Nicolas, que meu filho, no caso, iria vir para mostrar que Deus é Deus em nossas vidas. Aí até minha mãe brincou, lógico que Deus é Deus, mas para mostrar o poder de Deus em nossas vidas, né? Na vida de quem, o poder que Deus tem sobre nós. E aí eu ficava um pouco preocupada, meu esposo sempre orando, se ajoelhando, a minha gravidez muito de alto risco, eu fazia as coisas porque eu não conseguia ficar parada, mas meus batimentos cardíacos iam para 134, 148, a médica sempre brigando. E aí, com 32 semanas, quando foi onde eu comecei a me sentir molhada. E aí eu sentava e me sentia como se tivesse feito xixi. E aí, quando foi um dia à noite, eu sentei, onde eu sentei, e ficou o local, né? E aí a gente já correu para Delmiro, para poder de Delmiro a gente pegar um encaminhamento para a capital, até porque estava com 32 semanas. O peso dele, ele não teria risco nenhum se nascesse naquela época, porque quando eu fiz com 28 semanas, ele já estava com 2 quilos, 118, se eu não me engano. Eu sei que passava de 2 quilos. Ah, desculpa, foi que eu recebi a ligação. Mas continuando aqui. Aí, pessoal, quando eu cheguei lá no hospital para pegar encaminhamento para Maceió, né, ou para Santana, quem tava lá era um clínico geral já de idade, e ele me encaminhou para a enfermeira, para obstetra, fizeram o toque e falaram que não era minha bolsa que tinha estourado, não. Eu tava tendo contração, mas não era minha bolsa que tinha estourado, que tinha rompido, que eu fosse para casa e se as contrações piorassem, se tornasse insuportável, eu voltasse para o hospital. E aí eu fui para a UPA para ver se eles me davam um encaminhamento, porque eu precisava de ambulância para ir, né? Afinal, é longe daqui. Era só questão da ambulância, porque afinal o hospital, a maternidade é portas abertas, né? Não precisa do encaminhamento e eu também tinha papelada da minha médica. E aí a minha médica pediu para mim fazer a ultrassom no outro dia. E eu fiz. Eu fiz com obstetra mesmo. E ele me disse o seguinte, que a gente tem uma bolsinha perto do colo do útero.
e que essa bolsinha minha tinha se rompido. Por isso que desceu a água. Não foi que eu fiz xixi e não senti, nem suor, como o médico lá falou. Foi essa bolsa, né? E que não tinha mais o que fazer. Por conta que já tinha mais de 24 horas. Que o que era para ter sido feito era, num caso, um dia antes, né? Um dia antes do que aconteceu. Mas como não foi feito, não tinha o que se fazer. Era só fazer repouso para prolongar o parto. E aí eu tava com 32 semanas e Nicolas estava com quase 2,5 kg. E aí ela pediu outro ultrassom com 36 semanas. Aí eu fiz a ultrassom com 36 semanas. Nicolas estava com 3,890 kg e 51 centímetros. Aí a médica falou que ele estava muito grande. Apesar, pessoal, que eu botei muita barriga, também engordei muito. Eu engordei 24 quilos e olha que eu tive acompanhamento de nutricionista, porque se eu não tivesse acompanhamento, eu tinha engordado muito mais. E aí, ela falou que ele estava muito grande, estava ficando sem espaço e que a qualquer momento meu filho nasceria. Ele estava sentado e estava com cordão no pescoço, cada volta tinha 3 voltas de um cordão no pescoço, ou seja, indicação para cesárea, né? Por conta que também a questão do meu coração, né? Dos batimentos cardíacos, que era também um risco para mim, né? A questão dos batimentos, porque eu tenho arritmia cardíaca e tal, e na gravidez ele piorou muito, né? De manhã eu passava muito mal, com o coração muito acelerado, eu ficava muito cansada e eu só conseguia fazer as coisas à tarde. E aí, eu voltei para minha médica no mesmo dia, levei o ultrassom, e ela falou o seguinte: olha, Viviane, a gente vai marcar a sua cesárea com 39 semanas. A partir de agora você vai vir todas as semanas. Eu ia dia de quarta, todas as semanas, para a gente estar fazendo acompanhamento e vamos marcar seu parto para 39 semanas. Quem ia fazer meu parto era o esposo dela, na rede pública, no hospital público, né? Beleza. Aí ela falou: ó, pode parar de tomar medicação, porque se a partir da semana que vem, né, não é mais considerado alto risco de Nicolas nascer. E o nome de Nicolas, pessoal, é Nicolas Emanuel, né? Nicolas significa vitorioso, vencendo com o povo. E o Emanuel significa Deus conosco, né? Ele foi um vitorioso e Deus sempre esteve com nós, lutando com nós. E aí, eu fui com 37 semanas. Alguns dias antes de eu entrar em trabalho de parto, eu tive uma dor na minha gengiva muito forte, eu não chorava. Ou eu não dormia, eu só chorava. Nada passava. E não era no dente, era na gengiva. E sabe o desespero de nada passar? Aí eu liguei pra ela, minha mãe ligou que eu tava chorando muito, que eu não conseguia mais dormir, não conseguia mais comer. A minha barriga baixou. E ela foi e disse assim: tome dipirona, comprimido. E eu tomei e não passou. Aí uma vizinha minha ensinou nenê dente. Aí foi o que resolveu. E eu não tinha tido dor de dente na gravidez, foi dias antes do parto. Tava com 37 semanas. Aí fui pra ela na quarta e ela fez um toque e disse assim: você tá sentindo. Você tá perdendo líquido? Eu disse: tô, eu não tô sentindo. Ela disse: olha, eu acho que Nicolas não vai até 39 semanas, não. E Nicolas pode nascer a qualquer momento. Ó, qualquer dor que apertar, você corre para o hospital para pegar o encaminhamento para você ir para a capital. Porque não adiantava, pessoal, ela é particular. Se eu pegasse o encaminhamento dela, lá eles iam me receber de todo jeito. Mas era questão da ambulância, do transporte para me levar. E aí, eu fiquei lá na casa da minha avó em Delmiro, de 2 dias, depois vim para cá. Quando foi no sábado, eu acordei com as contrações mais ritmadas e um pouco mais fortes. Eu fiz faxina na casa, eu lavei roupa, eu cortei as carnes do meu resguardo, porque até então se aproximava, né, para o parto, tava com 38 semanas. E aí eu cortei a carne para passar meu resguardo, porque
com uma semana eu já ia fazer a cirurgia, aí eu já adiantei e também acordei disposta. Eu lavei roupa, eu fui pro mercadinho do meu pai fazer compra. Quando foi à noite eu não dormi. As contrações pioraram, eram contrações com dor e vinha de 5 em 5 minutos. E aí, ou de 10 em 10 minutos, queria. E aí, quando amanheceu o dia, meu esposo disse assim, vamos pro hospital? Eu disse, não, eu só vou quando tiver de 5 em 5 minutos. E aí eu fiquei, a contração vindo, eu andava pra lá, andava pra cá, andava fazendo movimento. E aí, quando eu cheguei lá no hospital, né, quando eu 5 minutos, eu disse, agora nós vamos. Aí fui. Quando eu cheguei lá no hospital, que fizeram o toque, disse, era a mesma obstetra, a mesma enfermeira que me atendeu outra vez. Aí ela disse assim, olha, você está com 1 centímetro de dilatação. Vá para casa, quando as dores piorarem, você volta, que a gente não pode internar você aqui. E também não adianta a gente dar uma ambulância para você ir para a capital, porque sua dilatação não está em 4. Aí, e aqui era no domingo isso, né? E aí, pessoal, eu fui para casa. E as dores apertaram. E eu só respirando. Nenhum momento eu gritei, nem fiz escândalo, nem no hospital, nem em casa. Mantive a minha calma e trabalhava na minha respiração. E aí, quando foi 11 horas, meu pai me tirou para outro hospital, que é em Paulo Afonso, Bahia. Chegando lá, o médico fez o toque e disse que eu estava no início do trabalho de parto. Eu ainda estava com 1 centímetro de dilatação. E aí, detalhe, pessoal, esse 1 centímetro de dilatação, eu estava desde as 22 semanas, desde as 20 semanas. E aí eu fui e disse, doutor, mas eu tô com muita dor, tô em trabalho de parto, eu tô com 1 centímetro desde as 20 semanas. Ele foi e disse assim, olha, o que eu posso fazer por você é te dar uma injeção para as suas dores passar e mandar você para casa, porque você é de Alagoas e você não é da Bahia. E eu não posso lhe internar aqui. Você tem que ir ou para Delmiro ou para Santana. Aí eu falei, mas eu já fui para Delmiro, só que lá também não tem médico, só a parteira. E elas também só vão me internar quando eu tiver com 4. E desde sábado que as dores apertaram, porque em trabalho de parto, de dor de contração, eu já tenho desde as 20 semanas. E aí ele foi e disse assim, não, vou te dar uma injeção e vou mandar você para casa. Provavelmente seu parto vai ser um parto cesáreo, porque você não tá tendo progressão no seu parto, mas eu não posso fazer nada por você. Aí ele olhou meu ultrassom e disse assim, seu filho está sentado. Aí eu disse, tá sentado, tá com cordão no pescoço. Aí ele foi e disse, mas se for pra gente fazer o normal com ele assim aqui, a gente faz. Eu disse, eu sei que vocês fazem, porque esse hospital já tem muita fama. Quem é de Paulo Afonso e de Delmiro vai saber do que eu tô falando, né, do Nai. E aí ele foi e disse assim, eu sei que vocês fazem, mas em mim, vocês não vão tirar um filho forçado. Para acontecer o que aconteceu com meu primo, porque no caso, no mês de dezembro, isso foi em maio, no mês de dezembro, eu tinha perdido um priminho nasceu morto, cortado e tudo, que eles forçaram um parto normal na mãe, e na hora de rasgar ela com coisa, rasgou criança e tudo. E aí morreu, veio a óbito, né, nasceu de 42 semanas. E aí, pessoal, voltei para casa, não tomei injeção, porque a médica já tinha me alertado que não era para mim tomar injeção. Se for para mim tomar, eu tomo Biscodo em casa, mas injeção não era para mim tomar, não era para mim aceitar, porque ela poderia passar minhas dores e acabar meu filho prejudicando o meu parto e meu filho vir na óbito. E aí eu voltei para casa. Pessoal, de madrugada, vi umas contrações e uma vontade de fazer força. Aí eu disse, bom, se for do meu filho ficar vivo, meu filho vai ficar. E se for meu filho normal, já que nenhum hospital me interna, eu vou ter aqui na minha casa. Eu pegava o braço do meu esposo e cada contração que vinha, eu fazia força. Nem era tanto eu que queria, mas sim o meu corpo que estava pedindo força. E ao mesmo tempo, quando vinha essas contrações e vontade de fazer força, me vinha vontade de gritar. E aí eu fazia. E minha avó, meu Deus, essa menina vai ter esse menino aqui em casa. E aí amanheceu o dia e nada. Aí me deu vontade, pessoal, de fazer o número 2. Meu esposo, a gastrite dele é nervosa, atacou. E ele tem ansiedade. E ele foi
começou a vomitar sem parar. E eu no banheiro dizendo que queria fazer número 2. E minha avó, pronto. Agora vai nascer menino no vaso e meu esposo passando mal, ela não sabia quem socorria. Aí meu pai e minha mãe chegou, me colocou no carro, minha prima ajeitou as coisas e conseguiu me internar. Quando eu cheguei lá, eu tava com 2 centímetros de dilatação. Minha prima, não, nós vamos conseguir fazer o normal em você. Se não conseguir, a gente faz a cesárea. Aí fiquei o dia todo, tomava banho, agachava. Tomava banho e agachava. Em nenhum momento eles olharam meu ultrassom e eu também estava tão transpassada que eu nem me toquei de falar dos problemas do meu filho, que a médica falou que eu precisava ir para uma capital, se eu entrasse em trabalho de parto antes. Ela tentando falar com eles, mas também não conseguia. Ela conseguiu falar com a médica que fez o meu parto. A médica do que fez o meu parto dizia uma coisa para ela, mas pra gente ela dizia outra. Foi aquela maior confusão. Resumindo, a médica chegou, eu só dilatei 3 centímetros, no caso, de 2 eu fui para 3, do dia todo. Eu já estava exausta, colocando bolo de sangue, eles estavam fazendo toque em mim de 1 em 1 hora, me ajudando para mim ter um parto normal, mas eu não dilatava, não progredia. O que eles puderam fazer por mim, eles fizeram. Eles não podiam colocar eu no soro, nem estourar minha bolsa, primeiro porque eu não queria, e eles respeitaram. E segundo, pela questão da dilatação não estar progredindo. E aí a médica fez o toque, disse que não ia fazer meu parto, porque eu estava 38 semanas, que era de risco, e por conta também que eu estava no início do trabalho de parto. E eu, doutora, mas eu já estou 3 dias de hospital em hospital, ninguém faz nada, essa dilatação não progrediu. Se fosse para mim ter normal, eu já tinha tido, eu vou passar quantos dias para chegar os 10 centímetros, né? Porque em 3 dias eu dilatei 3 centímetros. E aí, a minha amiga estava comigo, que a minha mãe passou mal, e olha que eu nem gritava, mas os dias, pessoal, foi se tornando cansativo, e a gente sem saber, com medo desse menino morrer ali na barriga. E aí, pronto, fizeram, minha amiga foi, ligou pra mãe dela disse, não, que é muito amiga da gente, Deus abençoe a vida delas. Aí a mãe dela disse assim, não, eu vou pegar ela, vou pra aí agora, nós vamos levar para Santa Mônica, em Paulo Afonso. A Santa Mônica é particular. Ela ia pagar o parto, depois eu e meu esposo pagaria ela. E aí meu pai disse, olha, eu vou tirar ela do hospital. Agora fique ciente que eu vou processar, porque isso não existe. O pessoal já tava botando bolo de sangue. De tanto, eu já tava de 4, eu não tinha mais força, era pra nada. E levei tanto toque, tanto toque. E aí minha prima foi, falou com a doutora Solange. Aí ela foi e fez meu parto, né? Nicolas nasceu, a minha placenta estava envelhecida, Nicolas perdeu peso e parou de crescer. Só que a gente não sabia, né? Nem o médico sabia, nem ele. Quando ele nasceu, que ele chorou, eu lembro que eu perguntei assim, doutor, a cabeça do meu filho tem um tamanho normal? Ela disse, tem, por quê? Eu disse, a médica não te falou não? Ou se ela não olhou meu ultrassom? Ela disse, não. Se meu filho, nas ultrassons, meu filho tinha hidrocefalia, rins policístico, dilatação no rins e o outro rins dele não tinha desenvolvido. E o que desenvolveu, ficou muito grande e esses problemas. Ela, olha, aparentemente seu filho tá normal. Desculpa. E aí, minha mãe tinha falado assim, senhor, aí ela foi e disse assim, coloca o filho dela do lado dela pra ver. Aí eu lembro que eu vi ele, eu beijei, e eu lembro de tudo o parto. Lembro de tudo. Foi muito rápido o meu parto. E eu tinha uma cesárea muito boa. Aí a médica até falou assim, ó, em comemoração do parto de Nicolas, eu quero que você me dê um hambúrguer e uma coca. Aí eu disse, tá certo. Aí ela foi, aí tiraram, né, vamos agora levar, minha prima levou ele, minha prima é enfermeira. Vamos entregar pra dar banho, pra ajeitar, e ele vai esperar você no quarto com sua mãe. Aí eu disse, tá certo. Aí eu entrei na sala de parto sozinho, né? Aí fui, terminou a cirurgia e falaram, ó, doutor, o médico que ia fazer meu parto, ligou pra saber se estava tudo bem. Eu disse, tá bom. Aí me levaram pro quarto, eu lembro que quando eu passei no corredor, tava minha tia, minha avó, meu avô, não, minha tia, minha avó, meu pai, e quem mais? Meu pai e meu esposo. E eles já tinham tirado foto com o menino, porque minha prima, na hora da alegria, foi levar pra eles verem. Minha sogra também tava, mas depois ela foi embora, porque ela ficou tomando conta de ajeitar a casa, o quartinho, né? E aí, pronto. Aí ele foi pro quarto. A minha mãe disse que na hora que ela
pegou ele mijou, porque ela tinha falado assim, Senhor, porque a médica falava que ele não ia mijar, né? Devido aos rins. Aí ela disse assim, ó, Senhor, se meu neto tiver curado, assim que eu pegar ele, deixa ele, ou permita que ele faça o xixi para me mostrar a cura dele. Então a cabeça dele tava também normal e tudo. Aí a primeira coisa quando ela botou, ele mijou ela todinha. Ela teve que ir até pra casa da minha avó, trocar de roupa. Aí meu esposo veio, mas minha prima ficou comigo no quarto, eu fiquei no quarto separado, que o pessoal do hospital, minha prima ajeitou para mim poder descansar bem, já que nos outros quartos tinha várias mães com as crianças, né? E pronto. Aí meu parto foi assim, minha recuperação foi bem tranquila. A amamentação foi difícil, muito difícil, eu tive mastite, mas eu consegui, né? Nicolas teve rinite, Nicolas teve asma. E eu amamentei até os 2 anos. Com 2 anos eu parei de amamentar e aí Nicolas teve alergia da proteína do leite. Eu vou deixar uma foto para você ver como meu filho ficou. Estourou o rosto, estourou tudo, tudo, tudo. Meu filho fedia. Saía pus do ouvido, do nariz. Onde saísse a secreção, uma assadura que parecia que nada resolvia aquela assadura. Ficou em carne viva. E o leite muito caro, eu tinha tirado o leite. Na realidade, o Nicolas sempre teve alergia do leite, só que o meu leite materno, porque eu falo até hoje, se eu soubesse que meu filho tinha essa alergia, jamais eu teria retirado meu peito, tava dando de mamãe até hoje, porque ele sempre teve. Eu e a médica achava estranho, porque o Nicolas completou 2 anos e o cocô dele sempre foi muito mole. Mas eu achava que era porque ele comia muito, era muito exagerado, e ele teve acompanhamento da pediatra certinho, né? E aí, Nicolas desenvolveu muito bem. Depois, Nicolas parou de falar, Nicolas parou de chamar, de bater palma, de dar tchau. E ele foi bem precoce. Uma criança com 4 meses sentava, com 6 ele já engateava, com 8 meses ele já estava falando mamãe, papai, iau, avó, bobó, bobô, titi. Falava várias palavrinhas, né? Não tinha medo das coisas. E aí, quando foi com 2 anos, o Nicolas parou. Aliás, com 2 anos não, com 1 ano e pouco, o Nicolas já tinha parado, né? De falar. Só que a gente fica naquela, não, é preguiça. Não, vamos esperar o tempo dele. Mas não desenvolvia. E aí, a gente já estava na luta do leite, né? Aquele maior cuidado para não. Os utensílios dele tem que ser separado dos nossos, né? Foi uma luta, era uma luta muito grande. E aí, quando foi no mês de fevereiro, eu fui para uma consulta e ela me disse assim, Viviane, ela começou a fazer perguntas sobre ele. Eu sei que no final disse assim, Viviane, eu acho que Nicolas é autista. Provavelmente ele é autista. Eu vou te encaminhar para uma psicóloga. Ele já ia fazer 3 anos, isso foi em fevereiro, ele fazia 3 em maio. Vou te encaminhar para uma psicóloga e a psicóloga vai fazer a avaliação. Gente, nisso Nicolas não falava nem mamãe, nem papai. De vez em quando ele repetia assim umas palavras, mas não chegava. Nicolas se jogava muito no chão. O pessoal falava assim, minha mãe, né, dizia assim, né, esse menino, minha mãe e minha avó, esse menino tem que ir para uma psicóloga, esse menino, você tá vendo que isso não é gênio, que ele tem problema, né, tem problema. Aí, só que eu não acreditava, porque eu falava assim, não, porque se Deus realizou um milagre na vida dele, da cabeça, jamais Deus ia deixar um problema na cabeça dele, que ele ficasse fora na cabeça. Porque o Deus que eu sirvo, ele é um Deus que faz por completo, ele não faz por metade. Eu dizia assim, né? Mas tudo tem um propósito. E aí a gente foi pra psicóloga, aí ela disse que realmente ele era autista, encaminhou para fono, para terapeuta, para neuro, e aí confirmou. Iniciamos com o laudo, o diagnóstico de autismo grave, mais transtorno de ansiedade. E hoje, e em poucos meses, Nicolas falou, Nicolas não falava, Nicolas começou a pegar texturas, desregulou algumas coisas, sono, porque ele não dormia, eu passava mais de 24 horas sem dormir, teve que entrar com medicação, ele toma risperidona, e tem muita frequência de crise, né? As crises dele é muito forte, pessoal, ele se joga, ele se bate, ele se agride. E aí,
Só que ele desenvolveu mais do que a gente esperava, porque devido também à pandemia, a gente tá assim, ó, agora, nós estamos parados, nós estamos sem tratamento, porque a pandemia tá piorando. É assim, melhora um pouco, a gente leva ele, piora, a gente reserva, porque ele tem asma também, né? Ele não usa máscara, ele tenta, mas ele não consegue, né? E aí, pessoal, o tratamento dele é todo particular, todo. Tanto alergia à proteína, o leite dele não é barato, é R$ 70 uma lata, que ele toma de soja, o Milnutri de soja. Aí, tanto o tratamento do autismo é particular, como das outras doenças, né? E aí, meu esposo ficou desempregado, mas meu esposo está recebendo seguro. E também acho que provavelmente mês que vem ele viaja, em nome do Senhor Jesus. Peço a vocês que orem. E eu faço lanches para poder pagar o tratamento. Porque aqui não tem pelo SUS. E eu não vou jogar meu filho em qualquer coisa. Eu quero o melhor para meu filho. Então, é que nem eu falo, eu e o pai dele. Enquanto nós dois tivermos 2 braços e 2 pernas, Nicolas vai ter um tratamento de qualidade. Porque preguiça para trabalhar eu não tenho. Eu poderia usar justificativo. Olha, eu não posso fazer isso, eu não posso trabalhar porque meu filho é especial, porque meu filho não pode ter contato com leite. E lembrando, pessoal, agora no mês de outubro a gente fez uma festinha, porque ele tinha voltado a comer leite, não estava reagindo, e agora piorou de novo, com vômito e diarreia. E aí, aí continuando. E aí a gente paga, a gente trabalha bastante, né? Eu poderia usar isso como desculpa para não trabalhar, mas é isso que me motiva a trabalhar. Esse é o motivo de eu trabalhar. Meu filho, não é luxo, não é casa. Vocês podem ver que minha casa precisa de reforma, mas aqui, se eu não conseguir vender, eu quero construir outra. E se for para me reformar, eu reformo. Quando tiver dinheiro sobrando, mas eu deixar de faltar a fralda do meu filho, as frutas, o leite, a verdura, os tratamentos, medicações, bombinhas, essas coisas, para estar ajeitando casa, eu me privo, pessoal. Ó. Vocês podem ver, ó, meu cabelo. É simples. Minha sobrancelha, a única coisa que eu faço é a unha. A sobrancelha quem faz é eu. Eu não compro roupa. Eu não tenho luxo, né? Se eu tiver que ter luxo, eu tenho que ter luxo com a saúde do meu filho. E eu sempre fui muito zelosa, quem me conhece sabe. E muitos me criticam. Ah, você daqui, né? Que me conhece. Você é muito fresco com esse menino, por isso que esse menino é doente. Mas não é isso, gente. Meu filho sempre foi sensível. Eu não vou jogar meu filho no mundo, nas coisas que eu sei que prejudica ele. Fumaça prejudica ele. Eu vou deixar ele exposto à fumaça? Não. Leite faz mal a ele. Eu vou dar leite a ele? Não. Porque é a minha realidade. Meu filho não gosta de fogos, eu vou espelhar fogos? Não. Porque isso gera crises. Meu filho não gosta de grito, eu vou jogar ele num local que tenha grito? Não. Então, eu tenho que ter paciência e tenho que viver de acordo com o que Deus me deu. Deus me deu essa luta e eu travo até hoje. Por isso também decidi fazer o canal do YouTube, porque lanche, pessoal, é assim. Hoje eu vendo, amanhã eu não vendo. 2, 3 dias eu não vendo. Começo do mês, dá um dinheirinho bom. Bom, pessoal, que você dá pra ele. Tem vezes que nem que até pro tratamento a gente tem que inteirar, porque não dá pra tirar pro tratamento. Também minha mãe e meu pai me ajudam muito, né? E aí eu decidi fazer o canal, né? Porque é uma renda, é uma forma de eu trabalhar em casa e poder dar o melhor para meu filho. A casa, se eu ajeitar, vai ser luxo meu? Não. No momento, não é minha prioridade. Mas que é necessário? É. Por quê? Tá vendo isso daqui? A casa toda tem. Pode olhar um vídeo que eu fiz aí. Tem locais que estão pior do que isso. Isso daqui tá gerando falta de ar no meu filho, tá gerando alergia. Tá em mim também. Eu tenho uma foto do meu olho irritado. Ó, você tá vendo esse olho escuro aqui? É de alergia. Eu só vivi antibiótico, corticoide, antialérgico. Mas, por conta disso daqui. Por isso que eu também não quero tanto investir nessa casa e depois eu continuar doente com meu filho. Por isso que eu prefiro ou vender ou fazer outra. Mas Deus toma de conta, Deus provê, Deus proverá, né? E aí é por isso que eu vim contar a vocês o testemunho da vida do meu filho, para mostrar o quanto Deus é poderoso. Deus retirou líquido, Deus colocou 2 rins e eu faço ultrassom todo mês. Todo mês eu faço ultrassom pra olhar como é que tá o rins dele. E tá lá os 2 rins. Todo mês não, pessoal, desculpa, todo ano. Tá lá os 2 rins, perfeito. Deus colocou rins onde não tinha, tirou policístico, tirou dilatação, outra coisa que eu esqueci de contar. Nicolas nasceu sem cordão no pescoço.
A médica ficou besta. Tinha 3 voltas, pessoal, do cordão do pescoço dele. E o pescoço dele estava sem cordão. E as 3 últimas ultrações deram cordão no pescoço dele, né? Então, assim, é milagre de Deus, é testemunho que Deus tem para a vida de Nicolas aqui na Terra, só ele sabe. Mas Nicolas é um escolhido, né? Assim como eu e você. Deus tem planos grandiosos na vida de Nicolas, né? E eu só peço a ele que me dê sabedoria. Nunca questionei a Deus da saúde do meu, da doenças do meu filho. Às vezes eu fico assim, ô Jesus, eu queria que meu filho tivesse um pouco mais assim, porque assim, pessoal, às vezes Nicolas, ele é tão inocente que ele não percebe as coisas. Aí tem situações que eu falo, filho, você não pode ir, você não pode ir. Aí ele quer ir, pessoas que ele nem conhece, chama de pai, de mãe, mas eu sei que é inocência, né? E aí, às vezes, a gente fica se sentindo um pouco frustrada, né? Por ele não entender, a gente explicar, ele não entender, aí ele começa a chorar, né? Mas é assim mesmo. E esse é o testemunho de vida de Nicolas. Eu sei que eu tenho muitas lutas para enfrentar mais à frente, que não para por aí. Eu peço a Deus sabedoria, porque eu também ando doente. Mas ficou longo o vídeo, mas eu tentei resumir o máximo que eu posso, porque se eu fosse contar para vocês o tanto de coisa que eu já passei com meu filho. Mas quem sabe um dia eu não vá contando aos poucos, né? A experiência que eu tenho com ele. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês gostou, não se esqueça de se inscrever, vocês vão estar me ajudando muito. De deixar seu like, né? De compartilhar. E Deus abençoe a vida de cada um que assistiu até aqui o final. Que nunca deixe faltar nem a saúde, porque a saúde em primeiro lugar, o resto a gente corre atrás. Nem a sabedoria, nem a paz, a união nos nossos lares, nem o pão de cada dia na mesa de ninguém, né? Mesmo com essa pandemia. E é isso aí, então. Muito obrigado por assistir até aqui e que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Tchau!